Este é o episódio 192 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. À conversa com Karina Palma, Sentir e Libertar, onde se fala sobre sexualidade, relacionamentos e muito mais. Então, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos estar à conversa com a Karina Palma. E acho que vai ser uma conversa cheia de coisas extremamente interessantes. Eu, pelo menos, estou super curioso com o que vai sair daqui. Tenho a certeza que vamos tocar em temas que são chave, para mim também, tanto em termos pessoais como em termos profissionais. Karina, bem-vinda. E Olá, Pedro. Sim, eu tenho seguido o teu trabalho nas redes sociais, sobretudo no Instagram, e agrada-me muito a forma como tu abordas o tema dos relacionamentos, o tema da sexualidade, sendo que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui também para criarmos um pouco de contextualização para a conversa que vamos ter é como é que tu chegaste até ao ponto de trabalhar profissionalmente com estes temas, não é? Qual é que foi assim o teu percurso para quem nos ouve perceber de onde é que vêm as tuas abordagens? Obrigada, Pedro, mais uma vez por este convite. É de facto importante trazer estes temas aqui e fazê-los chegar a mais pessoas, portanto, obrigada mais uma vez. Olha, bem, o meu percurso é assim longo e claro que aquilo que eu trabalho hoje em dia é aquilo que realmente eu tive que trabalhar, não é? Normalmente é assim, aquilo que tu trabalhas profissionalmente é de facto aquilo que tu tiveste que trabalhar em ti. Então, olha, eu cresci numa aldeia, mesmo no Baixo Alentejo, em que tive uma educação muito castradora e fui muito reprimida, e isso fez com que eu própria sofresse um bocadinho de, eu digo, autobullying, não é? Eu permitia anular-me, uma falta de confiança gigante, amor próprio zero, autoestima zero, e claro que isso foi fazendo sentir ao longo dos anos e nas minhas relações senti muito isso, não é? Eu não queria ter uma relação, porque para mim uma relação era sinónimo de abuso e de desrespeito, e para mim o sexo masculino era tipo para eliminar do mundo, e por isso as minhas relações sempre foram assim o caos, porque eu fugia delas. Sempre fui muito assediada, sempre tive imensos homens atrás de mim, mas eu não queria saber. Entretanto, fui crescendo, fui-me interessando muito pela área da saúde, precisamente porque tinha passado também por algumas perdas na minha vida muito significativas. Sabes que eu sempre gostei muito da área da expressão corporal, porque eu sempre fui muito criativa, só que essa parte foi-me de facto muito anulada. Então eu não fui capaz de ir para áreas que fossem que pedissem, que exigissem muito de mim, né? A área da saúde eu cuidava, eu não tinha que me expor ali de certa forma, não é? Era simplesmente a cuidadora. Então foi para isso que eu fui para a enfermagem. Entretanto, consegui chegar onde sempre quis, que eu sempre fui muito lutadora, muito resiliente e lutadora, e cheguei à área que quis, que foi pediatria. Entretanto, começaram a surgir outras áreas também, tendo em conta a minha vida pessoal, que entrei numa depressão. Foi assim, de facto, um momento muito, muito significativo na minha vida e muito intenso. E então procurei outras alternativas mais holísticas, como yoga, meditação, e encontrei a yoga e a meditação para grávidas, para bebés, para crianças, e conectei muito a esta energia e fez-me muito sentido trabalhar com estas áreas. Entretanto, também, como toda a gente, temos assim aquelas fases de mais desequilíbrio, em que nos questionamos mais uma vez quem sou eu e o que é que quero na vida, e decidi então depois começar a tirar a especialidade em saúde materna e obstétrica, para então ter mais relação aqui com o casal e com os bebés. Pá, e depois começou a surgir aqui a parte dos relacionamentos, porque eu pensei assim, bolas pá, eu nunca tive uma família, aquela família dita anormal, não é? Como as pessoas referem, e eu pensei, bolas pá, não tenho, e pá, e não interessa, mas eu posso tê-la, não é? Posso formá-la, então bora lá lutar para isso. Porque é que eu tenho relações da treta? Porque é que isto está a acontecer? O que é que eu tenho que curar? O que é que eu tenho que trabalhar? Pá, e fiz aqui um grande trabalho de desenvolvimento pessoal, porque eu, de facto, o que eu mais ambiciono é ter uma família, não é? Tudo aquilo que eu também nunca tive. Pensei, pá, chega de ser a mãe de mim própria e o pai de mim própria. Claro que vou ter que sempre que ser, mas agora quero ter uma família, não é? Como deve ser. E decidi então estudar mais a parte dos relacionamentos amorosos, tirei uma formação de terapia para casal,
entretanto também tenho programação neurolinguística. Esta especialidade de saúde materna e obstétrica também me dá aqui muitas ferramentas porque trabalhamos o casal, não é? Tudo à volta do casal. Entretanto, também tirei uma formação de sexualidade. Pronto, e são temas que eu estudo todos os dias, relacionamentos amorosos, sexualidade, porque realmente são aqueles 2 pilares em que, em que eu não tive que aprender a trabalhá-los para a minha vida pessoal e levá-los depois para a vida profissional, porque é o que eu digo e continuo a dizer, porque eu acredito mesmo nisto, não tem que ser tão duro, pode ser mais fácil, as crianças não têm que passar por esta dureza toda da vida, não é? Eu tive que ser muito resiliente e tive que aprender a lidar sobre várias questões sozinha, tive que descobrir a minha sexualidade sozinha, conexão ao corpo sozinha, tudo, não é? E não tem que ser assim, e começa por nós, não é? Nós, pais, futuros pais, somos a primeira escola do amor, tenho dito. Olha, obrigado por este enquadramento, que acho que foi mesmo muito importante, e tocaste aí em 2 coisas que, daquilo que eu já fui conhecendo sobre ti e sobre o teu trabalho, 2 coisas que eu valorizo imenso. Uma é o teu trabalho começar no autotrabalho, não é? E que eu acho que isso é fundamental para quem está nestas áreas, não é? A primeira reflexão ser sobre si. E simultaneamente acho que também estás muito interessada em comunicar de uma forma que é genuína e é vulnerável, ou seja, não estás a usar aqui uma velha estratégia que às vezes aparece nestas áreas, que é dizer, eu antes tinha muitos problemas, mas depois descobri uma fórmula qualquer e agora sou feliz e sei tudo, não é? E acho que procuras muito comunicar que os teus processos estão em andamento, não é? Estão em andamento. Sim. Outra coisa que me interessa muito é esta ideia que tu veiculaste aqui, de que independentemente da tua experiência enquanto criança não ter sido, o teu contexto não ter sido o mais favorável ou o mais interessante, que tu podes quebrar aqui esta herança transgeracional, não é? Nós podemos quebrar e podemos reinventar uma nova herança que vamos entregar a quem vem a seguir, não é? Sim. Isso para mim é mesmo muito válido e importante. Sim, e sabes que eu nunca gostei de ler nos livros e pronto, foi isto que eu li e pronto, e vou ensinar agora. Não, é mesmo genuíno, sabes, Pedro? Tudo aquilo que eu digo e ensino é porque eu senti na pele tudo isto, não é, eu não estou aqui, claro que leio imenso, mas eu vivi isto, eu sei aquilo que estou a dizer. E isso para mim também me fascina mais, não é? E depois, sim, é verdade, o facto de não interessa a história que tivemos. E eu sou muito vulnerável ao dizer que eu fui demasiado tempo vítima, eu vitimizava-me imenso. Agora, coitadinha de mim, tive esta história trágica. Está bem, tive, pronto, acabou. Agora o que é que eu quero fazer com ela? E a questão é, eu não sou feliz o tempo todo como as pessoas acham que sou. Claro que há momentos menos bons, mas agora, claro que sei lidar com eles e sei de onde é que eles vêm, não é? E aí é a diferença. E depois, sabes que deram-me 2 opções na vida, que eram, ou vais pelo caminho mais fácil, que para mim era o mais fácil, que era, olha, vais para o mundo das drogas, para a bebida, vais aqui para o padrão que sempre viveste e ficas ali na aldeia como toda a gente da tua geração ficou, ou então vais pelo caminho mais difícil, que é, vai à luta. Tanto que gozam comigo. Como é que a menina da aldeia, que não saiu da aldeia, conheceu a praia aos 11 anos, que a primeira vez que foi a um shopping na adolescência chorou, agora está aqui uma mulher super independente na cidade. E eu, pois, mas dá trabalho. Mas eu não desisti. Olha, Karina, deixa-me pegar aí numa coisa que tu disseste há pouco que eu acho que é extremamente importante. Tu falaste aí durante se calhar ficaste demasiado tempo ligado àquela psicologia de vítima, não é? Eu quando eu entrei nestas áreas do desenvolvimento pessoal, como os meus primeiros contactos com o desenvolvimento pessoal foram através do coaching e da PNL, eu durante alguns anos estava muito focado em não interessa muito aquilo que me aconteceu, o que interessa é o que é que eu vou fazer agora com isto e o que é que está daqui para a frente. Mas consoante fui trabalhando com mais e mais clientes e lidando com mais e mais situações, fui percebendo que aquilo que eu sou agora é de facto um produto daquilo que me aconteceu antes. E mesmo quando eu tomo essa decisão importante de vou-me libertar do meu passado, vou-me libertar da minha psicologia de vítima, ainda assim há uma série de estruturas internas, e algumas são muito profundas, que estão lá como resultado das minhas aprendizagens, sobretudo quando era muito pequeno, não é? Portanto, as minhas experiências traumáticas, as minhas limitações, as minhas inseguranças, elas não são
na maior parte dos casos, elas não são ultrapassadas só por eu dizer, pronto, a partir de agora sou sem o, dúvida. sou o autor da minha própria vida, sou o ator, vou-me libertar disto tudo, não é? E Não. eu acho que é por isso que tu te focas tanto em garantirmos que quem vem a seguir, não é? Ou seja, os nossos filhos, que não necessitam depois de passar 10, 20, 30, 40 anos, como se calhar nós, a lidar com as cenas do passado e podem ter um início de vida que de facto é mais propício ao florescimento humano, não é? Uhum. Sim, e esse ponto que tu tocaste é super importante, porque de facto o principal é a consciência que tu tens das coisas. Claro que eu não vou eliminar o passado jamais, aliás, eu amo o meu passado porque é quem eu sou agora, foi ele que me tornou a pessoa que sou agora, não é? Não vou eliminá-lo, simplesmente aceitei-o, não é? E perdoei-o. Agora, claro que ele vai acompanhar-me toda a vida, agora só não fica no papel de vítima, ele está lá, aconteceu, e vai ajudar-me também aqui nesta parte de desenvolvimento. E depois há outro ponto que é, estão sempre a aparecer desafios, e esses desafios também te remetem para coisas que aconteceram no passado. Imagina, eu estou a fazer um trabalho muito profundo de renascimento, chama-se terapia de renascimento, e estou mesmo a estudar também para ser terapeuta, e mesmo no último módulo, eu percebi de onde é que vinha mesmo, qual é que era a raiz profunda da minha relação com a comida, porque eu sofri de anorexia e mesmo há vezes que eu tenho que pensar, isto é só uma memória, isto não está a acontecer, isto não é a realidade, é uma memória daquilo que tu passaste lá fora. Mas isto é a consciência, as sombras chegam, mas eu tenho consciência que é apenas uma memória, não é a realidade. Uhum. Mas não deixam de interferir. Estas memórias continuam a interferir porque estão muito marcadas no corpo. Agora, é diferente. É como quando me dizem, quando tu fores mãe, já sabes tudo, és perfeita, pode teres uma consciência incrível. Não sei tudo. Esta é a consciência que eu tenho agora, esta é quem eu sou Sim, agora, no momento presente. sim. Quando for mãe, vão vir outros desafios. Agora, claro que vou saber lidar com eles de forma diferente. Se calhar vou perceber que se eu tiver determinado parto, ou se acontecer determinada coisa, vai ter X impacto no meu bebê e eu vou direcionar os meus cuidados de forma diferente, ou a minha abordagem de forma diferente. Agora, claro que não vou saber tudo, ninguém sabe. Uhum. Sabes que nós aqui em casa temos 3 filhos, portanto Aham. 3. Eu ainda lhe chamo, ainda ontem estávamos eu tinha acabado de fazer o jantar e disse à Mia, chama os bebés para a mesa, não é? Ainda lhe chamo bebés, eles não acham grande piada, mas eles os 3 tiveram histórias de nascimento muito diferentes, que também corresponderam acho que a níveis de consciência diferentes nossos enquanto pais em relação ao ato do nascimento. Uhum. O primeiro nascimento foi muito artificial, foi com epidural, foi um momento muito médico Uhum. e onde eu estava presente, mas não estava envolvido no processo. Uhum. Depois tivemos um segundo parto que já foi um parto natural, embora tenha acontecido num hospital, mas foi num parto natural e já teve uma dimensão bastante diferente, embora ainda sem nós estarmos em controle de todas as coisas que estavam a acontecer. E depois o terceiro parto aconteceu em casa, numa piscina de partos, comigo dentro da água, a participar ativamente no processo, e foi muito diferente. E depois nós também às vezes vamos refletindo sobre o que é diferente, o que é que pode ser diferente na forma como eles se relacionam com as outras pessoas e com eles próprios. Às Uhum. vezes vamos estabelecendo ligações não só com o momento do parto, claro, mas sobretudo com a forma como nós nos relacionamos com eles nos primeiros anos de vida, que foi diferente, porque Uhum. lá está, correspondeu a diferentes momentos para nós, enquanto pais. Né? Eu acho, eu gostava de ter falado com pessoas como tu antes de ter sido pai, Uhum. porque assim, eu entrei na paternidade como acho que a maior parte das pessoas entra, que é vamos indo e vamos vendo, não é? E ganhando consciência aqui de algumas coisas, se calhar o processo pode ser mais saudável. Quando tu falas com pessoas que estão a pensar meter-se na aventura da parentalidade, há assim 2 ou 3 coisas que tu achas que são chave. Que elas trazem até mim de dúvidas? Sim, ou que elas trazem dúvidas, ou se alguém chegar e disser: Olha, eu quero ter aqui uma parentalidade mais consciente, ou quero viver isto de uma forma que seja a melhor para o meu bebê ou para a criança que eu vou acolher. Há assim 2 ou 3 dicas fundamentais que tu ofereces nesse momento. Para já não se comparem, porque eu acompanho, ainda agora acompanhei um casal e
E ela diz mesmo, mas eu vejo as mães no Instagram e elas são perfeitas e está sempre tudo bem, o meu bebé chora e não sei fazer, eu sou uma má mãe. Eu assim, mas não pode haver comparações, elas só mostram aquilo que querem. Não, mas não está a perceber, enfermeira, é porque elas são perfeitas. Não. Portanto, sem comparações e depois perceber que são as melhores mães para o bebé e o bebé é o melhor filho. Então, é um conhecimento. Nasceu uma nova mãe e nasceu um novo ser. E ambos estão a conhecer-se. E depois, lembrar-se que, no caso de terem um parceiro ou uma parceira, não é? Lembrarem-se da união, da parceria. É super importante delegar tarefas também. Uhum. E vulnerabilizarem-se e comunicarem e pedirem ajuda. As mães não sabem pedir ajuda. Isto é extremamente difícil para as mães pedirem ajuda. Então é mesmo esta parte de não acharem que têm que ser perfeitas, não se compararem, permitirem-se haver aqui este conhecimento e pedirem ajuda, permitirem-se mesmo receber ajuda. Porque há uma série de ideias muito enraizadas, ainda hoje, sobre o que é ser mãe, não é? E sobre como... O que é ser mãe e o que é ser mulher, não é? Porque as duas coisas aparecem muito a par nesse momento, porque Sim. se eu sinto que falho como mãe, também posso sentir que estou a falhar como mulher, não é? Uhum. Até porque Sim, em algumas formas de olhar para a mulher, o ato ou esse momento em que se transforma em mãe é todo o propósito da sua existência, né? claramente. Portanto, vão disparar aí programas muito antigos e vão-se tocar em feridas muito antigas, Ui, né? Que tem a ver sim. com o meu valor próprio, com a minha autossuficiência, né? Uhum, sim. Vão vir aqui muitas sombras. Será que sou suficiente? Será que sou capaz? Quem sou eu? O que é que estou a fazer? O que é que o meu bebé precisa de mim? Então, sim. E depois é outra questão, de facto, que já vem desde o sistema patriarcal e depois, eu ontem estava a falar sobre isto, que é a maternidade e, e a sexualidade são vistas como coisas opostas, Certo. não é? Parece que o que é que se dizia, como é que nós crescemos a pensar que a Virgem Maria fez nascer um novo ser, mas não teve relações sexuais, não é? É pura e limpa, então é como se o sexo fosse algo sujo e não é maternal. Maternal e sexual, então são coisas diferentes e não são. Então é muito, não, agora estou a amamentar o meu bebé, estou a olhar só para o meu bebé, então não posso envolver-me em mais nada, que é sujo para Quer o dizer bebé, que coitadinho. anula a minha sexualidade, não é? Anulo a minha sexualidade, que na verdade é a minha energia de vida, de criação, para porque tenho que ser mãe. E não posso ser mulher. E felizmente, pronto, já vão aqui, sendo quebrados alguns preconceitos e crenças, mas ainda está muito enraizado e eu não me canso de falar sobre isto precisamente porque, pá, porque não conseguimos mudar o mundo todo, mas pelo menos vamos fazendo a diferença todos os dias. Olha, na minha experiência, quando estou a trabalhar com clientes, não é, ou com alunos e fazemos assim cursos mais intensivos, que são momentos onde as pessoas conseguem encontrar um espaço seguro para falarem sobre Uhum, si, aquilo que eu vou aprendendo é que mulheres e homens, né? Há de facto muitas pessoas que se relacionam extremamente bem com a sua sexualidade. Mesmo que às vezes a ocultem um pouco ou não se sintam muito à vontade para falar sobre ela, mas na sua intimidade têm uma relação muito saudável com a sua sexualidade. E depois há um grande número de pessoas que não têm uma relação saudável com a sexualidade, né? Tu aí agora ainda estavas a trazer aqui mais uma camada, que é eu posso não me sentir bem com a minha sexualidade e depois agora ainda estou a lidar, enquanto mulher, com o facto de ser mãe e muitos homens também têm muita dificuldade com essa ligação, não é? Há muitos homens que dizem depois da minha mulher ter dado à luz, eu sinto-me confuso em relação, parece um pouco sujo eu agora estar a querer colocar aqui um caráter sexual na relação que tenho com a mãe, não é? Fica estranho. uhum. Aprendemos a dissociar esses dois momentos. Não é? Exatamente, para já porque também não há aqui um desenvolvimento pessoal ou pelo menos um autoconhecimento prévio, não é? E por isso é que eu também abordo a pré-conceição consciente e a importância de serem abordados estes temas antes do bebé nascer, Certo, porque vai mexer certo. aqui com muita coisa. E Uhum. depois, não existe comunicação efetiva, sabes? Não existe aquele olhos nos olhos, momentos de pequenas reuniões, de perceberem aquilo que estão a sentir,
aquilo que querem, que não querem, porque a mulher não vai dizer não me apetece porque tem receio depois de não ser aceito e muitas vezes deixa-se ir para satisfazer o homem, isto de facto acontece, infelizmente, e depois o homem também não quer estar a dizer alguma coisa à mulher porque pode feri-la e acabam por não falarem a mesma linguagem, não é? Acabam por não saber comunicar porque a mulher não diz que não quer, o homem não diz que quer, depois acaba por haver um afastamento. Então tem que haver mesmo aqui muita comunicação e vulnerabilidade e também perceberem as alternativas que existem de facto, não é? Mais do porque a sexualidade é tudo e engloba aqui a parte da intimidade, que às vezes é mesmo só, olha, uma respiração sincronizada aos dois, mão no coração com coração e simplesmente perceberem aquilo que estão a sentir e aquilo que querem dizer e não dizer. Sabes que eu acho que nós aqui no podcast que exploramos tantos ângulos diferentes daquilo a que se chama desenvolvimento pessoal, temos muitas vezes a consciência que a sexualidade é normalmente o último tema a ser abordado, ou seja, é mais fácil, aliás, tu tens muitos autores, instrutores de desenvolvimento pessoal que falam sobre tudo e mais alguma coisa, exceto sobre sexualidade, né? Ainda continua a ser tipo o último tabu. E para mim, enquanto coach, tem sido tão interessante às vezes entender que a vivência da sexualidade é às vezes o atalho mais rápido, concentrarmos aí o atalho mais rápido para lidarmos com os nossos, como é que tu lhe chamaste há pouco, as nossas sombras, com os nossos demónios interiores, não é? Com o não ser suficiente, o não ser capaz, o lidar com o desejo, com a fantasia e não conseguir exprimi-lo, não é? O ter medo do julgamento, o que é que o outro acha sobre mim? E é muito interessante perceber que às vezes mesmo casais que no fundo têm uma vivência sexual há muitos anos, não têm intimidade sexual, apesar de fazerem sexo às vezes, muitas vezes, mas não têm intimidade, não falam sobre isto, não é? Como é que se começa essa conversa? Sabes, é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é, depois de eu ganhar consciência da importância disto, como é que eu começo a conversa? Porque é o grande momento de terror. Então eu um dia, depois de 20 anos, vou dizer à minha mulher que quero discutir ou falar ou refletir sobre sexo. A primeira coisa que ela me vai perguntar é, pá, o que é que se passa? Aqui há um problema, conheceste alguém? Pois, claramente, não é só ao fim de 20 anos, não falam sobre isso e de repente quer falar, claro que vai haver aqui sempre uma desconfiança da parte do outro, claro. Agora, primeiro eu tenho que saber muito bem aquilo que quer dizer e estar consciente que a outra parte pode não percepcionar da forma que eu gostaria, claro, não é? Porque somos todos diferentes e isto é uma coisa que os casais têm que perceber, cada um tem a sua individualidade, não é? Então, claro que tem que ter esta consciência. Possivelmente ela vai reagir de certa forma, sem expectativas, mas ela vai reagir de certa forma. Se ela reagir, eu tenho que ser vulnerável e tenho que dispor muito bem as coisas, ser muito claro naquilo, claro e transparente naquilo que quer dizer, que é, olha, eu realmente acho que é importante falarmos sobre isto, de facto, tivemos estes anos todos sem falar, mas podemos fazer a diferença. Olha, vamos falar aos poucos, talvez a abordagem inicial não seja tão invasiva, porque estamos aqui, se calhar, a reconhecer-nos de novo, mas olha, acho que é importante falar sobre este ponto, e aos poucos vamos falando, mas é importante falar. E claro que, e é muito possível que te apareçam aqui uns demónios, e a mim também, mas não vamos desistir, tem que haver muito compromisso nos casais. Compromisso, negociação, parceria. E depois, olha, e eu queria ir um bocadinho atrás, porque é assim, não se fala de facto sobre sexualidade, porque as pessoas ainda não perceberam que a sexualidade é a energia que nos liga à vida mesmo. O momento do nascimento e o fazer sexo é a mesma energia, só que são em momentos diferentes. O parto é um momento sexual, assim como o fazer sexo é um momento sexual. Então nós nascemos numa energia sexual que depois diz muito de nós. A forma como nós nascemos tem impacto, e está estudado, tem impacto nas nossas relações futuras. Então a forma como nós vivemos a sexualidade quando nascemos e a forma como nos ensina a sexualidade vai ter muito impacto depois nas nossas relações futuras e em quem nós somos. Porque é uma energia tão vital, não é? Como estás a propor, é uma energia de base na nossa experiência e que quando ela é reprimida, em princípio vai encontrar formas indiretas de se revelar. Não é? E às vezes
eu noto que algumas pessoas, por exemplo, estão a viver muita tensão no local de trabalho, ou estão muito zangadas com a vida, ou estão muito rancorosas em relação aos outros, né? Às vezes têm rancor e raiva em relação ao seu parceiro ou parceira, e no fundo, quando nós vamos investigar, há ali uma energia muito forte que simplesmente não é reconhecida, não é? E foi escondida, foi tapada, foi amordaçada, e é essa energia que está a querer manifestar-se, não é? Uhum. E eu acho que muitas pessoas depois, isto tem sido a minha experiência a trabalhar com clientes, às vezes há pessoas, elas sentem que há ali um apelo, muitas vezes o apelo é percepcionado como ir a ter experiências com outras pessoas, ou, só que sem reconhecer verdadeiramente o apelo, sem reconhecer a energia que está ali latente, e sem refletir um pouco sobre as formas desta energia ser abraçada de forma consciente. Uhum. Vamos andar sempre em busca de uma coisa que não sabemos o que é, e a sentir uma insatisfação que não conseguimos reconhecer muito Uhum. bem, né? Portanto, há que começar a falar sobre isso. Claro, claro, mas lá está, as pessoas têm muita dificuldade para falar sobre isso, porque é mesmo uma energia que mexe com muita coisa, não é, mexe com quem eu sou, com a autovalorização, com a aceitação, claro, não é, porque é o meu corpo, eu estou a expor-me, estou a mostrar-me e muitas vezes, simplesmente mostro o corpo, mas não mostro a alma, porque essa aí então é que é muito dolorosa. Mas sabes, de facto, existe muita carência emocional e a forma o caminho mais fácil para suprimir aqui as necessidades é ir ao encontro do outro, claro. Uhum, Só que, uhum, há pessoas que têm imensas experiências sexuais, mesmo só o ato sexual, mas depois estão vazias, porque aquilo foi uhum, ali e na verdade continuam vazias, porque não preencheu aquela carência que elas tinham, ou pelo menos preencheu de forma muito rápida, não é? E neste processo não tem a ver com o outro, sabes? Não tem mesmo nada a ver com o outro, tem a ver connosco. Porque uhum, por mais que eu acho que o outro, me está a desvalorizar, me está a faltar ao respeito, está a fazer isto, está a fazer aquilo, pá, ok, tudo bem, não interessa. Pá, mas tens duas decisões, que é, ou continuas nessa energia de ficar uhum. com ele e acusá-lo e julgá-lo, que isso é péssimo nos relacionamentos, é uma comunicação super violenta, ou então decides sair, independentemente de quem ele é, não interessa se ele te maltrata, não interessa nada. Só tens de decidir esta pessoa é o que é, não a julgo, agora eu não a quero na minha vida. E fujo de Uhum. cena. Está aí a Sim. diferença. Tipo, não Uhum. interessa quem é o outro, não interessa o que ele te faz, interessa aquilo que tu queres para a tua vida. E as pessoas não sabem o que é que querem para a vida, porque não sabem quem são. Hum. Então preferem muitas vezes ficar com aquilo que não querem, mas que pelo menos conhecem, não é? Sim, Pelo menos conhecem, do que aventurarem-se dar esse grande salto que é fazer a pergunta de quem sou eu e o que é que eu realmente quero, que é claramente, muito assustador, não é? sim, e quem não, precisamente, quem não sabe aquilo que quer, qualquer coisa satisfaz. Uhum. Olha, Karina, eu tenho aqui uma proposta. Vamos lá ver o que é que tu achas sobre ela. Quando as pessoas me dizem, Pedro, pá, ok, eu percebi que quero falar mais sobre sexualidade, quero falar mais sobre a relação do ponto de vista íntimo. Eu gostava de ter um espaço na minha relação para exprimir aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Não só em termos de sexualidade, em termos do Temos que é que tudo. eu penso e o que é que eu sinto nos vários momentos, quando tu fazes um comentário sobre mim, o que é que eu penso sobre isso, como é que eu me sinto. Eu quero criar um espaço para poder praticar a honestidade radical, para poder ser totalmente visto pela outra pessoa, porque me estou a mostrar totalmente, mas eu não sei por onde começar. Então, a minha proposta muitas vezes é coloca o foco em coisas que são obviamente boas, que são agradáveis. Tipo, não comece logo, não comece a discussão por olha, quero falar contigo sobre sexo e falar-te sobre como estou insatisfeito na nossa relação sexual. Podes começar por dizer assim: olha, estou curioso em relação ao sexo que nós fazemos. O que é que tu gostas mais? Quais são os momentos em que tu realmente te abandonas? Quais são os momentos. Olha, de todas as vezes que fizemos sexo, quais foram aquelas vezes que tu te lembras, assim como uau? Isto foi. E podemos começar a conversa por aí, depois partilhar. Olha que interessante, isso também é importante para mim. Olha, e também há uma coisa que eu gosto muito. Olha, e há alguma coisa que te falta? Assim, há um momento em que dizes, uau, gostava não é, de ter uma experiência diferente, ou gostava que fizesse uma coisa diferente. Nós podemos começar a conversa com um sorriso na cara e Faz a entusiasmados, não é? diferença.
Não é porque sexo é tão bom. É ótimo. Não é tão bom. Claro que também pode ser uma fonte de grande frustração e de grande dor, mas acho que podemos ir por aí até chegarmos a coisas que podíamos mudar, coisas que podíamos experimentar. Sendo que aqui a grande indiferença, que é mesmo importante aprender a deixar de lado, como tu estavas a propor há pouco, é a acusação, não é? É o dizer, porque tu não me prestas atenção, ou tu não tratas de mim, ou tu não me fazes isso, ou tu não me acaricias, ou tu não tens... não me dizes coisas bonitas, não é? E é o primeiro passo, a entrada na conversa é de dedo em riste, não é? Isso gera muitos problemas, não é? Sim, Pedro, faz a diferença quando tu mudas a tua linguagem. Faz a diferença, porque de facto 90% da população não comunica com amor, comunica de uma forma violenta. E quando eu digo violenta é precisamente isso. Em vez de dizer, olha, tu não me dás atenção, tu não me dás beijinhos, é baixar os filtros, respirar assim um bocadinho, 5 minutos e pensar, ok, eu consigo ser vulnerável e vou dizer, eu quero que tu me dês mais atenção. Eu quero. Porque eu sinto-me carente. Eu Sim. preciso de beijinhos. Podes dar-me beijinhos, por favor? Isto é super difícil para as pessoas admitirem isto, porque lá está, mexe ali, como é que eu me vou rebaixar? Ele é que tem que perceber, ele é que tem que perceber. Tipo, não. Às vezes dizem, mãe, como é que eu sei se ele gosta de mim? Diz-lhe, pergunta-lhe. Não é? Ele não adivinha aquilo que tu não dizes, porque há pessoas que realmente, pá, nós todos temos formas diferentes de comunicar e a nossa linguagem do amor primária, né, aquela com que nós crescemos, é diferente. Toda a gente tem uma linguagem do amor inicial diferente. Pá, e o que é perceptível, o que é muito claro para uma pessoa pode não ser para outra. E por isso é que temos que ser o mais claros possíveis. Se eu já tentei fazer tudo para demonstrar que se calhar preciso de carinho, mas ele não está a perceber, então se calhar vou ter que ser mais clara. Nós há uns meses gravamos um episódio aqui no podcast, eu e a Mia, sobre as linguagens do amor do Gary Chapman. E na altura, porque isto foi um compreender isto, as nossas próprias linguagens do amor enquanto casal, foi mesmo muito importante. E hoje em dia até acho que estamos muito atentos a quais são as linguagens de amor dos nossos filhos, que são diferentes para cada um deles, não é? Que é para aprender a exprimir-nos de uma forma que faça mais sentido para o outro. Mas isto está muito ligado com o início da nossa conversa, não é, Karina? Que tu estavas a propor que 90% da população tem dificuldade em comunicar de uma forma que não seja violenta, porque provavelmente foi isso que viveu nos primeiros anos de vida, não é? Ele levou com muita comunicação violenta, com muitas acusações de estás-te a portar mal, não é? Não é assim que se faz, és um mau menino, uma má menina, não é? Não é? Há pessoas que têm enraizado a ideia, por exemplo, que um bebê com 1 ou 2 meses que está a chorar, está a fazer birra e está-te a tentar manipular. Sim. É claro que a partir daqui vais desenvolver um estilo de comunicação com o bebê que depois vai fazer com que ele cresça com a ideia de que é assim que se comunica, não é? É assim que se fala, é assim que se comunica amor, não é? E é super importante que as pessoas percebam que vem tudo daí e por isso é que temos que fazer a diferença. Tudo aquilo que dizem ao bebê pode ter um impacto gigante depois na vida futura. Não te vou dar mais comida porque senão ficas gordo, não brinques assim porque senão vais cair e vais-te magoar, não mexas aí que isso é sujo, veste já, não sei o quê, sabes? Isso tudo tem impacto na vida futura. Não podes andar nu pela casa. Não só podes porque andar nu apetece. pela casa. E a criança... O que é que as pessoas vão pensar se fores assim vestido para a escola? Exatamente. Vais assim vestido, não vais assim vestido, o que é que as pessoas vão achar? Pá, isso tem um impacto gigante, sabes? Porque as crianças para já precisam de congruência, coerência e precisam de explicação, precisam de perceber o porquê. E não é, olha, não andes nua, porquê? Olha, porque sim, porque eu não gosto. Ou porque é sujo. Não, olha, tu podes e deves andar nua, mas são as tuas zonas íntimas e tu precisas de realmente escondê-las, mas não é porque sim, é porque deves não mostrá-las a pessoas que são desconhecidas para ti. Pronto, explicar aqui um bocadinho para prevenir aqui a parte dos abusos e da violência e da pedofilia, mas é importante explicar, sabes? Não é simplesmente porque eu não quero. Mas pronto, lá está, isso era outra conversa, porque os pais não conseguem falar sobre sexualidade e escondem a sexualidade dos filhos porque eles próprios não sabem vivê-la. Sim. Isso pode nos assustar um bocado, não é? Enquanto pais, quando começamos a tomar consciência do impacto que as nossas palavras e as nossas ações podem ter na formação
da criança, podemos ficar muito assustados, não é? Ei, pá, então agora tenho que policiar tudo o que digo, ou então aquela sensação de, pá, mas então eu já estraguei o meu filho, ele já está estragado, porque eu já lhe disse tantas vezes a cena do não podes deixar nada no prato, não é? E agora que eu estou a pensar, o que é que vai acontecer na vida dele se ele crescer com a crença de que não pode deixar nada no prato porque senão não está a respeitar a pessoa que cozinhou, ou não está... Não é? Ele agora provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos vai lidar com distúrbios alimentares porque come demais, porque tem a crença enraizada de que não pode deixar nada no prato. Eu estou-me a lembrar de um cliente com que trabalhei que ele tinha feito uma série de dietas e de processos para perder peso e tinha imensa dificuldade, e quando nós entramos assim no registro de quais são as crenças que eu tenho ligadas à comida, a crença número 1 é que uma criança que não come tudo o que está no prato é uma má criança, está a ser mau, está a ser egoísta, está mais, só não come porque não quer, está a fazer birra, não está a respeitar quem cozinhou. Ele tinha até a crença, porque tinha ouvido muitas vezes dizer isto, quando ele não comia tudo, há crianças que estão a morrer de fome, então ele como ouviu isto muito pequeno, ele tinha ali uma ideia muito ilógica de que se eu não comer tudo, há uma criança no outro lado do mundo que está a sofrer de fome por minha causa. Depois não conseguia, não conseguia perder peso por causa destas coisas. Exatamente. Todas. Olha, isso é muito engraçado. Eu quando as pessoas me procuram para, pronto, têm problemas na parte dos relacionamentos e querem perceber o porquê de estarem a atrair sempre determinado padrão e não sei o quê, e quando eu faço questões do tipo, como é que foi o teu parto, como é que foi a tua infância, pronto, perguntas específicas, elas dizem assim, como assim, o que é que isso interessa? Interessa tudo e vai fazer diferença e tu vais perceber porque. E depois elas dizem, uou, como é que eu nunca tinha pensado que isto está ligado a isto e que isto vem daqui e que isto, não. Então, faço assim uma ponte, não é? Desde a infância, não é? Do nascimento até agora, pá, junto as pecinhas do puzzle e é incrível mesmo, é incrível, como tudo tem influência. E isto está ligado com aquela conversa de há pouco de a pessoa até pode ter uma grande vontade de mudar, de assumir mais o controle, de ter novas crenças, só que é importante ela também entender o que é que está manifesto neste momento, não é? Porque senão vai lidar com a sabotagem interior e depois não consegue entender muito bem de onde é que isto vem, porque é que eu quero mudar e não consigo, porque é que eu quero ter um relacionamento mais saudável e acabo a atrair um tipo ou uma tipa igualzinho ao anterior, não é? E depois começo-me a questionar, a dizer, deve ser eu que sou maluco, não é? Deve ser eu que estou estragado. E compreender esta programação, que é muitas vezes inconsciente, é mesmo muito importante. Isso quer dizer então que, independentemente do que nos aconteceu até agora, nós ainda temos hipótese, é? Temos hipótese, claro. Temos sempre hipótese. Temos sempre hipótese. E por onde é que começa a criação desta hipótese? É nessas questões, Karina, de refletir um bocadinho sobre como é que foram os nossos primeiros anos de vida para poder identificar alguns desses padrões? Achas que começa aí? Eu acho que começa precisamente no autoconhecimento e por isso sim, é investigar essa história e muito perdoar o passado. Porque as pessoas dizem, já esqueci o passado, para já não se esquece. E tem mesmo que haver esta aceitação e perdoar o passado, sabes? Para depois também começar aqui a construir um novo eu e conhecerem-se muito bem, saberem muito bem quem são, e o que querem. Isso é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil na vida, é saber quem sou e aquilo que quero. E quando eu sei quem sou e aquilo que quero, eu sei quais são os relacionamentos que eu quero atrair e quem é que eu quero ser nos relacionamentos, o que é que eu quero dar e o que é que eu quero receber nos relacionamentos. Então esta parte do autoconhecimento, claro, isto não é mais do mesmo e não é chapa assim para toda a gente, mas autoconhecimento, amor próprio, autoconfiança, autoaceitação, isto são as bases super importantes antes de qualquer relacionamento, porque lá está, o primeiro relacionamento que tu tens que ter é contigo próprio. E portanto não é mais do mesmo, é super importante isto. Até porque tu podes conseguir não ter relações muito próximas com outras pessoas, mas não consegues não ter um relacionamento contigo. Exatamente. Aliás, claro, tu nasces sozinho, aliás, um bebé normalmente não precisa de intervenções, o bebé sabe nascer sozinho, a mulher sabe parir, então o bebé nasce sozinho e morre sozinho. Certo. Então, acho que isso é muito claro para percebermos que somos a única pessoa, somos a pessoa mais importante da nossa vida e assim o grande mestre da nossa vida. Olha, apanhei uma coisinha que disseste há pouco que para mim é bastante interessante e tem a ver com algumas discussões que eu tenho tido ultimamente, até de forma pública. Tu falaste na importância de nós perdoarmos o nosso passado.
E também lembro-me logo no início da conversa, quando falaste do teu crescimento no Alentejo, né, num sítio pequeno, continuaste a dizer, eu lidei com experiências que não foram as ótimas para mim enquanto criança, né, e lidei se calhar com situações tu falaste em castração, em opressão, né, e estas duas coisas podem coexistir, ou seja, eu posso perdoar e ao mesmo tempo que perdoo, aceitar que isto não foi bom para mim, isto magoou-me, isto prejudicou-me, isto... Não é? Porque muitas pessoas acham que perdoar é dizer, não, pronto, foi tudo, olha, foi o que foi, e foi fantástico, Não. Sabes, fala-me um bocadinho sobre isso, porque eu acho que isso é mesmo isso é importante. super importante, sabes? E eu acho que o perdão é o caminho do amor, sabes, Pedro? E o perdão tem que ser genuíno, tem que ser no coração, porque se for um perdão mental, ainda vai causar mais raiva. Não é? Porque, ai não, foi tudo maravilhoso, ai eu sofri de maus tratos, mas está tudo bem, foi lindo. Não, pá, não. Tipo, eu sofri de violência, foi horrível, foi muito mau, foi o que foi, mas foi mau, não deixou de ser mau. Agora, eu perdoo. Eu tive que fazer um trabalho de perdão gigante ao meu pai, fui tentar perceber a forma como é que ele tinha sido criado e percebi que era a única forma que ele sabia amar era agarrar e controlar, porque foi isso que ele aprendeu, porque a mãe abandonou e o que ele pensou foi: as mulheres abandonam-me, portanto eu tenho que agarrá-las. E foi isso que ele fez. Então para mim foi super importante ir investigar a história dele para poder perdoá-lo. Eu tive que perdoá-lo, ele tinha morrido, mas foi um trabalho gigante de, ok, e tive que fazer uma carta. Eu tinha que tratar o meu pai por você, porque era assim que tinha que ser, então eu tive que dizer: pai, você maltratou-me imenso, foi horrível, pronto, isto e aquilo, mas eu perdoo, eu liberto. Ambos estamos livres. Mas foi o que foi. Não digo que foi lindo e maravilhoso. Ai, foi tão bom, foi lindo. Não. É isso mesmo que tu estás a dizer. É super importante ter esta consciência. Foi o que foi e eu perdoo. Mas foi isto. Porque eu sinto muito que há este perdão mental, sabes, Pedro? E cai-se muito nisto de, ai, agora é tão bonito, temos que ter todos desenvolvimento pessoal e não sei o quê, mas depois é tudo muito mental, sabes? As pessoas não deixam ao coração, sentir mesmo no corpo. Eu ainda hoje sinto no corpo a violência toda que vivi e é normal, não é? Eu não posso esperar que o meu corpo elimine memórias que eu vivi durante 20 anos. Não é? Agora eu tenho que ser leve com isto, tenho que saber de onde é que isto vem, mas não é, ai, não está tudo bem, já passou. Não, existiu, foi demasiado agressivo. Agora, não é? Isso é muito importante, esse ponto que tu estavas a dizer, sim. Acho mesmo muito importante, até porque nós às vezes veiculamos no desenvolvimento pessoal ideias que eu acho que são ideias muito interessantes, nomeadamente a ideia de que nós fazemos sempre o melhor que podemos com os recursos que temos disponíveis. Sim. E só que às vezes, como tu propuseste, isto leva-me a uma espécie de um perdão assim muito mental, muito pouco sentido, quer dizer, ok, os meus pais ou os meus professores ou os adultos que estavam à minha volta fizeram o melhor que podiam com os recursos que têm disponíveis. Só que isso é diferente de aceitar que fizeram o melhor que podiam, e para mim isso foi um cocó, foi uma porcaria, foi mau, eu no outro dia estava a ter tive um insight, né? Porque não, eu posso ter 45 anos e andar a pensar nisto há não sei quantos anos e continuo a ter insights. Claro, até tive um insight, por exemplo, sobre a forma como eu, durante muitos anos, idealizei a escola primária onde eu andei. Era um colégio e eu idealizei aqueles primeiros anos. E agora, quando eu experimentei voltar lá, a dar espaço às emoções que eu senti enquanto criança, eu senti emoções horríveis, porque as professoras na escola onde eu andava eram professoras, eram só mulheres, e batiam nas crianças com uma régua. E a mim não me batiam, porque no primeiro dia, não, a minha mãe, quando se apercebeu disso, foi à escola e disse à diretora da escola: se alguém toca no meu filho, eu parto disto tudo. E eu na altura senti-me muito, eu ouvi essa conversa, sabes, senti-me muito seguro e acarinhado e protegido, mas ouvi outros pais a dizer: se o meu filho se portar mal, bate-lhe, que ele depois ia em casa e não apanha mais. E eu lembro-me de ver o sentimento de terror destas crianças, de se sentirem desprotegidas. Depois parecia quase de propósito, elas criavam de facto cenários para apanharem. E aquilo era horrível, aquela tortura de se tirares a mão, levas a dobrar. Aquilo era uma tortura. E eu, hoje em dia, voltando lá,
e dando espaço a estas sensações, deixei de idealizar aqueles momentos, e também aconteceram coisas boas, mas aconteceram coisas muito más. E eu posso perdoar, como tu disseste, e deixar partir e dizer, ok, estas pessoas estavam a fazer o melhor que podiam com os recursos que tinham e tiveram a maltratar e a torturar crianças durante anos, não é? Isso foi mau e criou impactos de que hoje em dia nós temos que recuperar. Esse ponto é interessante e agora levou-me aqui a refletir sobre outra questão, que é, as pessoas têm muito medo ou muito receio de sentir as emoções. Uma coisa é, eu aceito, mas não tenho que deixar de sentir raiva, por exemplo. Certo. Sabes? Porque agora lá está, cai-se muito na ideia que não, agora tenho que aceitar tudo, tenho que só sentir amor, só sentir coisas boas. Pronto, se dizem que é para perdoar, então eu vou perdoar. Eu perdoo, mas as pessoas não sentem isto, não vale a pena dizerem aquilo que se não estão a sentir, não acontece nada. Então, sabes, para mim, no módulo passado desta formação, eu apercebi-me que ainda sentia muita raiva e eu tive que saber lidar com isso. Eu pensei: "Oh meu Deus, eu não quis até aqui sentir raiva". Eu andei a reprimir a raiva porque achava que não era permitido, ou seja, eu achava que perdão e raiva não podiam existir. E podem, ou seja, eu perdoei o meu pai, mas não quer dizer que não esteja a sentir raiva. Eu sinto raiva, eu preciso é de libertá-la. E claro que depois comecei a fazer exercícios para libertar e todos os dias faço, porque é normal, não é? Foi demasiado tempo e é importante que as pessoas percebam isso. Permitam sentir as emoções, mas transformá-las, sabes? Transformar a dor em amor. Seja como for, seja a cantar, a pintar, a dançar, seja como for, mas é importante sentir as emoções. E também arranjar uma forma de tomar consciência quais são as palavras empoderadoras que elas acreditam. Por exemplo, para mim, eu costumo dizer muitas vezes, eu, Karina, para mim, Karina, a vida é segura. Mas eu não sinto isso no corpo. Quando eu digo isso para mim, eu fecho os olhos e digo: "Para mim, Karina, a vida é segura", eu não sinto no corpo. Então eu vou ter que dizer: "Para mim, Karina, a vida é segura", e eu nem sempre sinto isso, e está tudo bem. Eu nem sempre sinto isso e está tudo bem, é normal. Mas é aos poucos. Agora, Sim. as pessoas depois têm muito receio de sentir, sabes? Sim, acho que é um dos desafios, não é? É a existência daquilo que, não é? Muitas vezes se chama do spiritual bypassing, não é? Que é, eu ligo-me a um conceito supostamente espiritual, mas que é um conceito só mental. Por exemplo, o conceito de, as coisas acontecem sempre por uma boa razão. Então nem sequer me dou espaço para sentir frustração. Porque rapidamente uma coisa começa a surgir, a frustração, e eu digo, não, mas as coisas acontecem por uma boa razão. E deixo aquela frustração de lado. Só que ela parece que a parte do meu sistema que está a gerar aquela frustração, ela vai arranjar uma maneira de se manifestar. É essa a minha crença. E se nós não lidarmos com isto de uma forma aberta, consciente, saudável, provavelmente vamos acabar a lidar com isto de formas muito pouco saudáveis. E curiosamente, ligando aqui outra vez a esta área que tu exploras tanto, os relacionamentos, às vezes é com as pessoas com quem nós nos sentimos mais à vontade, com as pessoas de quem nós mais gostamos, é com elas que nós vamos deixar libertar-se esta cena toda, não é? É quase como se nós andássemos aí pela nossa vida, em vez de deixarmos o lixo nos caixotinhos, guardamos tudo no bolso e depois chegamos a casa e damos isto à pessoa de quem mais gostamos. Às vezes É nem sempre damos, assim. despejamos em cima. É Não é? sempre assim, a nossa família, os nossos pais e os nossos parceiros amorosos, sempre, porque a vinculação primária que nós criamos com os nossos pais está diretamente ligada à vinculação secundária que nós queremos com os nossos parceiros, né, nos relacionamentos amorosos. E claro que sim, o nosso saco do lixo é aquela pessoa que supostamente mais nos conhece e que está mais próxima de nós e que nós alimentamos aqui uma vinculação, que é aos nossos pais ou aos nossos parceiros, claro. Sim. Sim, só que isso depois às vezes traz muito aspectos tóxicos para dentro do relacionamento. Não é? Claro, claro, porque as pessoas, para já, guardam imenso. Eu não vou dizer isto, não me apetece dizer isto, deixa, não sei o quê. Tem que haver mais transparência e pausas, sabes? Olha, eu estou a sentir raiva por alguma razão, ou tu mostraste-me alguma coisa que mexeu comigo e que eu não queria ver, está aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber, eu só preciso de uma pausa de 5 minutos, vou lá fora respirar, só para não explodir, sabes? Tem mesmo que haver esta clareza, esta vulnerabilidade, e isto não acontece, infelizmente, mas é importante que se fale sobre isto. Antes de explodir, antes de reagir, Hum. aguentar 5 minutos, respirar 5 minutos, o que é que eu estou a sentir? O que é que isto me está a mostrar? Tem a ver com ele ou tem a ver comigo? Antes de explodir,
vou sair de cena 5 minutos, vou lá fora e vou-lhe dizer: "Não é contigo, deixa-me sair a respirar antes que eu exploda para cima de ti", foi só ali 5 minutos. Pá, e sabes, e É. falta isto ainda, falta isto, porque lá está, é muito medo do Sabes uma julgamento, o que é que ele vai achar? "Ai, agora, né, não vou ser aceita", então mais vale reprimir e depois um dia explodo que é melhor. Certo. Sabes uma coisa que funciona bastante bem aqui acho eu, na minha relação com a Mia, é que é uma aprendizagem, não é? Uhum. E nós chateamos muitas vezes. Eu às vezes até, pá, nós devíamos gravar um Os episódio do casais têm podcast. desafios todos os dias. Nós devíamos gravar um episódio do podcast num momento em que estejamos mesmo chateados, porque muitas pessoas mandam-nos mensagens a dizer: vocês nunca devem discutir e têm essas ferramentas todas de desenvolvimento pessoal. Às vezes, né? Tem dias. Mas uma coisa que funciona bastante bem é substituir sobretudo quando a Mia diz alguma coisa sobre mim, sobre o meu comportamento, tá? Diz, ficou zangada por alguma coisa que eu fiz. Em vez de eu ligar logo a minha velha programação, que é defender-me e contra-atacar, Ai, para que é que estás a falar nisso agora? Para que é que me estás a chatear? E tu também fizeste não sei o quê. Trocar isso por curiosidade, a dizer, que curioso que isto mexe tanto contigo, não é? Fala mais sobre isto, não é? O que é que estás a pensar? E depois às vezes descobrimos que a pessoa nem está a reagir exatamente àquilo que viu, está a reagir a outra coisa que está lá escondida, não é? uhum. A curiosidade tem sido aqui um antídoto maravilhoso para esses momentos mais difíceis. Aham. Isso iria ser a segunda fase, pronto, eu já disse de cena porque é muito mais fácil, mas isso iria ser a segunda fase e é Hum, bastante hum, importante sim, em vez de nós tendemos a defender-nos, é logo a defesa, não é, porque mexe muito aqui uhum. com a nossa estima, é isso, olha, curioso. Dar sempre assim a perspectiva mais positiva, mas lá está, isso é mais desafiante do que sair de cena. É Certo. mais desafiante a fazer uma abordagem diferente do que sair um bocadinho de cena. Pelo menos pelo que eu tenho observado, porque a tendência é a autodefesa. Obriga-te a conseguir deixar cair a guarda, não é? Porque eu noto muitas vezes isso em mim. Alguém diz-me Uhum, alguma coisa, sobretudo se for uma pessoa mais próxima, a mim, um dos meus filhos, e a primeira coisa que aparece é uma tensão física, não é? Parece que os meus braços querem vir logo para a posição de combate. é o E corpo. quando eu. É o corpo a reagir, e muitas vezes o que tem também funcionado para mim nem é bem uma estratégia mental, é mais de me conectar com o corpo e perceber, está aqui a aparecer uma tensão, se eu relaxar fisicamente o meu corpo, eu às vezes deixo cair assim os ombros, sabe? E abro assim um bocadinho a boca, né? Deixo relaxar, de repente há uma série de defesas mentais que também desaparecem Uhum. naquele momento, né? E o corpo é sábio, sabes? O corpo mostra aquilo que a mente não quer ver. Ah, e o ego diz-te uma coisa, mas o corpo diz hum, outra. O corpo sabe. hum, O corpo sim. sabe a verdade. O corpo sabe a verdade. O corpo sabe a verdade. Sim, sabes que agora há 2 semanas estive a fazer um curso de neuroestratégia onde nós convidamos muitos participantes, entre outras coisas, a relacionarem-se com aquilo que está a acontecer no seu sistema neurológico, ou seja, conectarem-se mais com o corpo. E é muito interessante como muitas pessoas têm imensa dificuldade com isso, tal como eu senti imensa dificuldade. Né? Eu lembro-me das pessoas me perguntarem o que é que está a acontecer no teu corpo agora? E a minha resposta era sempre nada, a não ser que tivesse uma dor ou uma coisa, dizia nada, né? E quando nós aprendemos a relaxar e a prestar atenção, está tanta coisa a acontecer, não é? Pequenas Uhum, tensões, pequenos relaxamentos, pequenas sensações, e depois vamos aprendendo a perceber o que é que essas sensações uhum. querem dizer. E é como tu dizes, está lá tudo. Uhum. Sim, e por isso é que depois também, imagina, tu pensas: "Ai não, eu já ultrapassei, a minha mente sabe tudo, sei a matéria toda", e vou reprimindo, reprimindo, ou seja, não estou a sentir no corpo, e depois também vêm muitas tensões: "Ai, mas porque é que eu me sinto tão tensa? Mas já mudei a minha perspectiva, não sei o quê, mas estou tão tensa". Porquê? Porque é tudo mental, é demasiado mental. Certo. Depois descem ao corpo e o corpo sabe a verdade, não é? E para mim foi muito interessante todo este trabalho que eu tenho vindo a fazer, porque quando eu relaxo e estou mesmo, sabes, super na minha essência, eu percebi que, por exemplo, com o som dos tambores, às vezes em circos e onde existem os sons dos tambores, o meu corpo começa em espasmos, de Uhum. medo, mas de medo puro, ao ponto de eu pôr as mãos nos ouvidos e dizer tipo: "Parem, parem, parem". Isto nos momentos iniciais, porquê? Porque aquilo estava-me a remeter tudo para o corpo de medo, eu estava cheia de medo, Uhum. aquilo remetia-me para uma memória de violência, aquele barulho. Uhum. E é muito isto, o corpo é preciso permitir que o corpo se expresse, Uhum. porque quando estamos só mentais, o corpo está reprimido.
E isto é importante. E o mesmo acontece na sexualidade. Atenção, Certo. eu recebo mensagens de mulheres que me dizem que namoram há 5, 6, 7 anos e nunca viveram um orgasmo, nunca sentiram um orgasmo no corpo. E eu penso: "Isto é abuso". E as pessoas Uhum, não se apercebem que isto é abuso. O outro, uhum, muitas vezes elas fingem, não é? O outro não se uhum, apercebe, porque também há aqui uma desconexão, não é? Eu acho que quando estão demasiado conectados e íntimos, o homem consegue perceber, não é? Há ali qualquer coisa que não está a bater certo, não é? Não estão sim, sim, envolvidos. sim. Ah, mas a mulher, isto para mim é, a mulher permite ser abusada, e eu já vivi isto na pele, atenção. A mulher permite ser abusada, só que o homem não percebe isso, para ele está tudo bem. Mas ela, Ou às vezes também não se permite, não é? Ou porque não se conhece a si própria, ou claro. porque tem muito, ou porque aprendeu a retrair-se de tal forma que tem medo de o que é que acontece quando eu, lá está, quando baixo a minha guarda e me entrego, não é? Uhum, Me uhum. entrego, nem é propriamente o entregar ao outro, é também o entregar-me a mim, não é? Deixo. Isso, sim, isso é curioso e eu vou mesmo partilhar. Eu acho que já partilhei noutro podcast, mas vou mesmo partilhar e ser vulnerável ao ponto de dizer que, eu criava sempre uma performance, porque para mim o homem era o controlador e a mulher era submissa. Foi isso que eu acreditei e foi nessa energia que eu cresci. Então eu tinha que ser a mulher, aquela performance super, boa, né, como dizem, na cama, a dar prazer ao outro, o outro atingia o orgasmo, não sei o quê, eu fingia umas vezes, outras não, mas não era genuíno, sabes? Era tudo muito, ah, reprimido. Eu tinha que não descia ao corpo precisamente porque se eu descesse ao corpo iria ser duro. Só que, claro que depois quando comecei aqui a explorar a minha sexualidade e aqui também é o meu autoconhecimento e me deixei, experienciar aqui a parte do orgasmo e do prazer mesmo, o meu corpo começava em espasmos e eu pensei: "Ok", eu reprimia precisamente por medo que isto acontecesse, porque Uhum. porque lá está, eu tinha medo de sentir prazer, porque eu não sabia o que é que isso era. Então era muito aquele medo, sabes, aquele medo, isso vai correr mal, isso vai ser violento, eu tenho medo que seja violento, que foi aquilo que eu vivi. E pronto, e foi preciso aqui conseguir deixar-me ir e sentir dor, mas sentir a dor que eu transformei aqui em algo mais prazeroso. Mas isto É acontece muitas um, vezes, as pessoas reprimem e criam ali uma personagem precisamente porque têm medo de sentir. é um momento muito, é um momento muito vulnerável, o momento de nós nos entregarmos ao orgasmo, não é? Uhum, Que aliás, quando aprendemos a fazer isso, para já o momento torna-se mais extenso, não é? Ou seja, a vulnerabilidade ainda aumenta mais. Mas eu como quando comecei a olhar assim mais para aquilo que tu chamaste de autoconhecimento, tornou-se claro para mim que os meus dois grandes medos eram os medos de toda a gente, o medo de não ser amado e o medo de não ser suficiente. E quando estamos então estamos a viver a nossa sexualidade com outra pessoa ou com outras pessoas, esses dois medos ficam muito expostos, não é? uhum, Ficam muito exacerbados. E de claro. facto, às vezes a melhor coisa a fazer é ligar a tal performance de que tu estavas a falar, que é vou fazer de conta. E algumas pessoas, quando eu lhes pergunto o que é que está a acontecer internamente enquanto tu estás a fazer sexo, elas estão o tempo todo a questionarem-se a autoavaliarem-se e a questionarem o que é que o outro está a achar e ai, devia fazer isto, ai não, mas se calhar a ex-namorada dele fazia melhor, ou ai, ele não está a conseguir, deve ser. E estão com estas conversas todas na cabeça, em vez de se entregarem ao momento É, e permitirem-se, porque eu acho que a sexualidade, quando é vivida com intensidade, é quase um momento meditativo, em que há de uhum. facto períodos extensos de tempo onde o discurso interno fica muito diminuído, onde só aumenta as sensações, a energia. Isso é um ponto importante, Pedro, sabes, porque para já falta presença, não só nesta parte mais íntima, mas em tudo o resto. E depois há outro ponto que é, as pessoas focam-se muito no desfecho, mas o desfecho é só uma consequência de todo o Uhum, caminho prazeroso que deve haver, uhum, não é? E quando certo. eu me foco só simplesmente em estar aqui a dar prazer e eu receber prazer, não é? Eu dou, mas recebo também, então o resto é só uma consequência. Não tem, o meu objetivo não tem que ser: "Agora eu tenho que atingir o orgasmo e ele também tem que atingir o orgasmo", e estamos ali muito focados no que é que vai acontecer a seguir. Não, é simplesmente desfrutar o caminho. Às vezes o caminho é tão prazeroso,
pronto, olha, que o resto, Sim. se acontecer, aconteceu, Sim. não é? Tem que ser prazeroso, sabes? Mas eu tenho que saber muito bem aquilo que quero receber e aquilo que também quero dar, não é? Uhum. E tu falaste aí no foco, muito no foco no momento, nesse momento supostamente final, não é? Uhum. Que é engraçado pensar em todas as associações que isso tem, até porque é muitas vezes no momento final, no orgasmo do homem, não é? Na ejaculação, isso é que é o objetivo. Se isso não acontecer, parece que faltou alguma coisa. E depois disso acontecer, já acabou. Pronto, agora já se atingiu o objetivo. Quando a sexualidade é tão mais do que isso antes, durante e depois. Exatamente, mas sabes que isso está muito enraizado, ainda para mais nós mulheres. Olha, eu, numa relação que tive em que ele estava ali na sua performance também para me dar imenso prazer a mim, e aquilo estava a ser super doloroso para mim. Eu pensava assim: "Oh meu Deus", tipo, eu só pensava era, tipo: "Usa-me, abusa-me e vai-te embora, tipo, atinge o orgasmo e acabou. O que é que está aqui a passar? Tipo, estás-me a dar prazer, mas isto acontece". Então eu tive que pensar: "Ok, Karina, isto são memórias, deixa-te ir, deixa-te levar, é o teu momento de prazer". Então, claro que tem que haver esta consciência por parte das mulheres. Nós vivemos aqui de um sistema de grande culpa, de grandes crenças enraizadas do que é suposto ser a mulher, então tem que haver também esta consciência, né? E eu consegui quebrar aqui um bocadinho. Agora, não deixou de ser doloroso. Houve ali um ponto que eu tive de dizer: olha, espera, deixa-me só respirar, deixa só aqui perceber o que é que está acontecendo no meu corpo, isto é novo para mim, mas dá-me só este momento. Claro que a outra parte também compreendeu, né? Claro que depois isso também faz toda a O, diferença. os homens também sofrem muito com essas ideias pré-concebidas, não é? Quando o homem está dominado pela ideia de que eu tenho que dar prazer à minha companheira, eu tenho que manter a minha ereção durante Aham, todo o ato sexual, se eu perder a ereção, isso quer dizer que eu sou menos acontece imenso, homem, não é? acontece Não muito. é? Há muitos homens que sentem vergonha, não é, com esse momento, depois começam a racionalizar, não é? Muito aquela a cena ela já deve ter estado com outros que lhe deram mais prazer, né? Ou que faziam, ou que aguentavam mais tempo, né? O que Sim, quer sim, que sim, seja. sim, sim. Quando essas conversas estão muito ativas, né? É de facto é um grande momento, como tu propuseste, de autoconhecimento, de valorizar isso. Olha que interessante que eu estou a lidar com este tipo de pensamentos. Olha Uhum, que interessante que eu tenho estas inseguranças. E poder às vezes dizer, isto se calhar está relacionado com coisas que eu aprendi no passado, está relacionado com o facto de eu se calhar aprendi muito sobre sexualidade, eu procuro perceber as mensagens que são veiculadas nos filmes, não uhum, é? E uhum, há muitas pessoas que aprenderam a fazer sexo a ver pornografia, ou aprenderam sobre o que é sobre sexo a ver filmes de Hollywood, onde há uma série de ideias pré-concebidas ali a uhum, aparecerem. É tão interessante desconstruir isto. Sim. uhum. É mesmo. Olha, olha, Karina, estamos aqui em cima do tempo para Pois terminar a é. nossa conversa. Agora ficávamos aqui mais umas horas Ai, a sim, ainda conversar. por cima eu que sou super comunicadora, não se nota. Sim, sim. Ficam aqui espaço para outras conversas, certamente. Olha, queria-te só perguntar, quem estiver neste momento a lidar com questões e sentir que podia beneficiar da tua ajuda, não é? Um jovem casal, alguém que está a lidar com questões no desenvolvimento da sua sexualidade, como é que entra em contato contigo? Então, olha, podem entrar em contacto comigo através do Instagram, que é assim a rede social onde estou mais ativa, de facto, ou então enviar-me um e-mail para Uhum. info@carinapalma.pt. Ok, boa. Depois, nas notas do episódio, eu também coloco os links Uhum, para acederem a ti e ao teu uhum, trabalho. sim. Sim, queria mesmo aproveitar. Sim, diz. Quero também dizer que tenho um workshop que fiz parte do Seekers Club e está disponível também depois lá no link que está no meu perfil. E que também depois vou criar aqui um desafio sobre como comunicar as linguagens do amor, brevemente, não só aquilo, não só inspirado no livro que tu referiste, mas também aqui com outras bases também que tenho vindo a estudar. Então vai ser muito giro. Bom, olha, então eu queria aproveitar aqui o final da nossa conversa para fazer duas coisas. Uma, obviamente, para te agradecer por ter estado aqui mais de uma hora à conversa comigo e teres trazido tantos inputs interessantes. E o segundo, queria agradecer-te
pelo trabalho que tu tens feito contigo, né, de te libertares de algumas coisas que como tu propuseste logo no início, te oprimiram, castraram, e teres... Porque eu acredito que quando cada um de nós faz o seu trabalho, também por inerência está a mexer aqui com os campos coletivos. Conforme nós nos curamos, também ajudamos a curar os outros. Só que tu foste um passo mais à frente, e começaste a contribuir também para a cura, a aprendizagem, o autoconhecimento dos outros, não é? Ensinando, partilhando, fazendo terapia, e portanto queria-te agradecer por isso e incentivar-te a continuar, porque acho que é mesmo muito importante trazermos estes temas para cima da mesa, falarmos abertamente sobre eles, e espero que esta nossa conversa também tenha sido útil nesse sentido. Foi. Obrigada Sim. também por vocês que me inspiram. Sim, tá. Ok. Então, até breve. Espera, eu ia terminar sem te fazer a pergunta da praxe. A pergunta com que terminamos todas as conversas. Até te A esquecias. pergunta... Pois é, Oh, a boa, pergunta, Karina... devia ter A ouvido o pergunta, podcast. Karina, a pergunta é: o que é para ti uma vida mágica? Para mim, uma vida mágica é... O que é para mim uma vida mágica? O que é que tem que lá estar para tu dizeres, ok, a vida é mágica? Para mim, uma vida mágica é simplesmente fechar os olhos e sentir sou livre. Fechar os olhos e sentir sou livre. Sim. Uhum. E isto para mim tem mesmo muito impacto quando eu digo isto. Porque eu tive todos estes anos à conquista da minha liberdade, só que eu achava que a liberdade era externa e a liberdade é interna. E é simplesmente fechar os olhos e dizer: eu sou livre, eu sou segura, independentemente do que acontecer, eu tenho-me a mim, eu estou aqui, sou livre. Uhum. Acho que terminamos a conversa da melhor maneira que podíamos terminar esta conversa, está bem? Obrigado por mais esta inspiração e até breve. Até breve, obrigada.